Tem umas perguntas aqui e algumas paradas aqui maneiras. O Manolo falou. Uma dúvida. Os países que entraram vão ter o mesmo poder de voto do que os países fundadores? Ou os membros criadores do bloco sempre vão ter mais poder? Porque entraram mais 6. E esses 6 têm mais... Esses 6 ter mais voto do que os 5 criadores é estranho. Porque agora meio que mais que dobrou, né? Tinham 5 e agora entraram mais 6. Se todo mundo tiver o mesmo peso de voto, mó doideira. Foi o Manolo, né, que perguntou? Foi o Manolo. Então, como não é um bloco econômico, é um grupo, né? Essa questão do voto, ela é muito fluida, né? As decisões não são tomadas diretamente por votos diretos, assim, né? Chegam num consenso. Que a gente sabe que na geopolítica e nas relações diplomáticas, nem sempre esse consenso está agradando os dois lados, né? O consenso muitas vezes é o Brasil, por exemplo. O Brasil era contra a entrada de 6 membros. Entendeu? Mas chegou um momento onde o Brasil percebeu, não adianta bater de frente. Então entra os 6 membros. É melhor entrar 6 do que entrar 22. Que nem a China por exemplo. Que nem a China queria. A China queria que todos os países que pediram entrassem. Entendeu? A Índia também era contra. A Índia não queria ninguém entrando, zero. Para a Índia continuava a BRICS do jeito que está. Só que ela percebe no momento que não tem como bater de frente. Entendeu? Tanto que aí você vai fazendo concessões. Por exemplo, a entrada inicial, o que muitos dizem é que a China escolhe Egito, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes. A China escolhe Egito, Arábia Saudita e Emirados Árabes. São os 3 países escolhidos pela China. Tá? Por quê? A China quer aproximar com petróleo, com a compra de petróleo. A Arábia Saudita e Emirados Árabes têm muito petróleo. E uma das principais economias do continente africano, que é um continente onde a China investe muito, é o Egito. Muita coisa. Tá? E aí o que coube? Mas não é imperialismo, né? Vamos deixar claro, né? É uma forma diferente. É imperialismo. São propostas de ocupação de um espaço diferente, maneiras diferentes de apreender o espaço. Sim. Inclusive investindo muita coisa em infraestrutura local, né? Para melhoria local da vida das populações. Se vão fazer o investimento da China no Quênia, por exemplo, é um exemplo importante a ser olhado. O que a China já investiu em Ruanda, tá? Isso trouxe melhoria significativa para a vida da população local, tá? Com infraestrutura de transporte, de energia e tudo mais. Mas aí a gente tem a Rússia, né? E a Índia levantando a mãozinha e falando, não, então eu quero uma galera minha também. Aí já se diz que a Rússia e a Índia fez o lobby para o Irã entrar. E aí o Brasil, que já estava desde o início, a Argentina, né? O Brasil só queria que a Argentina entrasse. E aí coube na última hora, a África do Sul falou também, então calma aí, né? Peraí, né? Tá todo mundo colocando um amiguinho, então deixa eu colocar aqui. E aí indica a Etiópia, né? Então, os motivos é mais ou menos esse. Que fenômeno é esse, a Etiópia, né? Porque se a gente pensa em economia africana, a gente pensa em Nigéria também, né? Então, o que eu vi, né, e dei uma olhada, tipo assim, tentando compreender a entrada da Etiópia, é muito porque a Etiópia é uma presença geográfica próxima ao Oriente Médio. Chifre da África, né? Exatamente. E a África do Sul cria um outro país, tá? Subsaariano, é importante dizer. Há uma grande diferença geográfica, política, econômica entre os países acima do deserto do Saara, que você vai pegar o norte da África, que aí vou citar alguns aqui, tá? Para a galera ter uma noção espacial do quais são os países. Marrocos, Tunísia, Argélia, Egito, essa galera acima, né? Que a gente chama a África saariana, é a galera que está no deserto, tem parte do deserto, e tem a galera mais abaixo, né? Que a gente chama de subsaariana. Tá? E a Etiópia é um desses países. Então a África do Sul não queria a entrada de um outro país ali. E a África do Sul tem relações mais próximas com a Etiópia, apesar da economia da Etiópia ser, né, em comparação a outros países aqui, muito mais fragilizada. Tá? Então a entrada da Etiópia se deve muito mais a um pedido, tá, da África do Sul, a inferência da África do Sul nessa entrada, do que para uma economia emergente e tudo mais. E lembrando que Egito e Etiópia são tretadas, tá? São completamente tretadas por conta de hidrelétricas sendo construídas no Rio Nilo, perto da nascente do Rio Nilo, que não nasce no Egito, importante lembrar. Sim. Nasce lá em Uganda, mais ao sul, tá? Lá no Lago Vitória, do continente africano, lá no Lago Vitória, e passa, boa parte dele, uma das principais partes mais caudalosas do rio, passa pela Etiópia. A Etiópia vem construindo, com o investimento chinês, algumas hidrelétricas ali, e o Egito é totalmente contra. Porque o Egito está depois, né? O Exatamente. Egito tá na famosa jusante, né?
Exato. Tá Apesar de jusante, ter tá uma depois parte da do barragem. Nilo, né? Ou seja, o fluxo de água vai ser... Vai ter interferência no fluxo de água depois da barragem. E isso vai interferir no fluxo de água que chega no Egito. O Egito que, historicamente, se desenvolveu às margens do Nilo. E ainda se desenvolve. Ainda se desenvolve, né? O resto é deserto. Ainda né? se desenvolve. Ainda vive a margem do Rio Nilo, né? Aqui, se for o Rio Nilo, você vê uma outra mudança, um outro país, tá? Tô mais longe do Rio Nilo, mas quanto mais próximo vai chegando, é o centro da cidade mesmo, o centro do Cairo fica ao lado do Rio Nilo. Pô, a Etiópia, então, foi essa ajudinha da África do Sul. Mas é um país que Etiópia é um país que quando vem na nossa cabeça, principalmente a gente forjado na década de 90, Etiópia é um dos países mais pobres do mundo. E ainda é, né? Ainda tá ali no chifre Sim. da África, que é uma das regiões mais pobres, com um dos piores PIBs, piores IDHs. É o chifre da África contra o Golfo da Guiné, né? Os dois lados da África. São os piores lugares do mundo. Isso tudo por conta de um projeto imperialista, europeu, neocolonialista. E é isso aí. É o neocolonialismo que fez isso. A gente tem que sempre lembrar. Cara, e a Argentina? A Argentina vai entrar ou não vai entrar? Porque se o Milei foi eleito presidente da Argentina, é fato que ele não vai entrar. O Milei é tipo Trump, tipo Bolsonaro, né? Talvez, a princípio, pelo discurso, até um pouquinho mais dodói da cabeça, né? Mais dodói. Mas sempre tem o mais dodói, né? Sempre vai aparecer um mais dodói. Sempre aparece, né? Mas eu acho que de propósito faz sentido, né? Porque a galera meio que se acostuma. Então, Bolsonaro, Trump, param de ser novidade. Aí tem que ver alguém mais maluco do que os caras falando mais merda ainda, conseguindo superar, né? Para Trump e Bolsonaro olharem para ele e falarem, cara, esse cara é doidão, mano. Que é a galera do, né? Você dá uma ligada, né? Então, o Manolo falou assim, mas então, eles têm o mesmo poder de voto? Não entendi isso. Cara, eu acredito... Então, fala. Não, o que eu ia falar, acabei esquecendo de retomar o raciocínio, construir tudo isso para finalizar, esqueci de finalizar. Não tem o mesmo poder de voto. Porque nunca tiveram. Porque, como eu falei, sempre foi uma grande negociação o BRICS. O BRICS não tem aquela questão, eles não sentam na mesa, tipo assim, galera, vamos decidir algo sobre o BRICS. Aí cada um vota. E era o voto dos 5 ali, decidir alguma coisa. Não, nunca houve isso. Sempre então, através da conversa. Exatamente. Nunca teve um voto direto e continuará não tendo. E tanto que o que eu falei da entrada dos 6 países, por exemplo, a gente vê 3 com interferência direta da China, 1 com interferência do Brasil, 1 com interferência da Rússia e Índia e o outro com interferência da África do Sul. Só aí a gente já percebe o quê? Cara, a China controla mais. A China tem mais poder. Então nunca vai ser um voto, Manolo, de igual. Não vai ser, eles não vão sentar os 11 numa roda e vão votar, cada um vota. Não vai acontecer isso porque nunca aconteceu. Tá? Ainda mais isso geralmente vai acontecer. Agora, né? Isso geralmente vai acontecer em blocos econômicos. Isso aí. Né? Em que não é o caso do BRICS. Aí acontece. Né? Aí acontece. Se você for ver a União Europeia, beleza. A União Europeia senta lá e tudo mais. Tanto que a gente até comentou aqui, né, no início, quando alguém comentou aí, falou sobre a Turquia, da não entrada da Turquia na União Europeia. Né? Por quê? Porque para você ser membro da União Europeia, todos os países precisam votar a favor. Precisa ser unânime. Isso aí. E aí sim, lá na União Europeia, cada um vale um voto. Né? Por exemplo, a Turquia não entra porque a Suécia não quer que ela entre. A Suécia é o país que vota contra. E a Suécia não está entre as principais potências globais do planeta. É isso. Então há essa diferença, né? É uma dinâmica diferente, exatamente, Manolo.